A live de hoje é sobre 10 técnicas de oratória. Vamos entregar conteúdo realmente para vocês. E a convidada de hoje é a doutora Aira, fonoaudióloga, especialista em comunicação e voz. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Matheus. É uma honra enorme estar aqui, porque, afinal de contas, se não tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre comunicação. Ainda mais por ser fono, eu gosto de falar muito. Que ótimo. Me conta aí para a gente entender, para todo mundo que não te conhece, como tu entrou nessa área da comunicação, como que tu começou a levar isso realmente como trabalho e profissão. A minha vida na fonoaudiologia, por assim dizer, ela começou desde muito cedo. Eu tenho uma irmã que também é fono, então desde meus 12 anos de idade, eu me inseri nesse mundo. Eu via ela trabalhar, eu frequentava o consultório e foi uma época, eu comecei a trabalhar lá. Então eu fazia banco, eu organizava salas e cada vez mais eu fui me sentindo pertencente da fonoaudiologia. Cada vez mais eu vi sentido dessa profissão na minha vida. Então, nessa época ali, eu já deveria ter uns 16 anos por aí, eu fiz o meu primeiro curso de comunicação e oratória. Até Com hoje 16 anos? Sim, porque eu atendia ao público, né? Então, ela me deu o curso de presente, falou assim, Aira, eu vou pagar para você o curso, afinal de contas, vai ser um benefício aqui para o consultório. Já que, nessa época, eu também já estava atendendo o público. E fiz meu primeiro curso. Até aí, tudo bem, assim, eu me lembro de ter gostado, eu me lembro de ter me sentido bem com o conteúdo. E para mim foi um grande divisor de águas. Não que eu não me comunicasse bem, porque eu sempre tive, assim, um feeling para falar bem com as pessoas. Mas eu desenvolvi habilidades a mais, que fizeram total diferença lá na minha profissão, no meu trabalho. Mais tarde, na época do vestibular, eu prestei para a Federal de Santa Maria, passei, e aí entrei de verdade no curso. Só que assim, ó, gente, eu entrei no curso pensando, meu Deus, eu já quero me formar, eu quero sair daqui, porque eu já sei o que vai ser, eu já sei com o que eu quero trabalhar, e foi. Gente, foram 4 anos de curso. E foi um tapa atrás do outro, porque eu achei que eu conhecia tudo da fonoaudiologia, mas na verdade eu conhecia só um pedacinho assim. Só uma Então, pequena bolha. uma bolha. Então, o que acontece? Nessa época, quando eu passei na faculdade, comunicação e oratória era algo que eu fiz, um curso, mas assim, eu nem cogitava trabalhar com isso. Ao longo do tempo, quando eu me formei, mais tarde, eu estava trabalhando em alguns lugares e percebi que aquilo já não fazia mais sentido para mim. E resolvi mudar da água para o vinho. Mudei de área que eu estava trabalhando, dei, digamos assim, uma cabeçada, porque não foi muito assertiva a minha mudança, mas em compensação, eu me despertei para o mundo da comunicação e oratória. Porque eu me fechei para uma área, mas eu me abri para outra. E a partir desse momento, começaram a chegar cada vez mais no consultório pacientes que precisavam melhorar a fala, a voz, para falar em público. Aí foi assim, não foi tipo do dia para noite, eu fui pegando um aqui, pegando um aqui. Aí o mundo digital, ele começou a cada vez mais fazer sentido. Se eu não estava no digital, a minha visibilidade seria pequena. E aí cada vez mais eu fui colocando um pezinho na comunicação oratória. E fui. E atualmente, hoje já tenho meu primeiro curso, trabalho muito nas minhas mentorias, faço os treinamentos corporativos. Então, assim, hoje eu não me vejo mais sendo fono sem trabalhar com comunicação oratória. Essa é a minha vida. Bom demais. Inclusive, algo que tu fez, eu acho que devia ser instituído nas escolas de hoje em dia. De todo mundo ter curso de oratória no ensino médio, desde o ensino fundamental, na realidade, na faculdade, de comunicação, porque é algo que o mundo hoje pede e a gente sai zero preparado disso quando nós formamos. Eu sou médico e durante a minha faculdade toda, em nenhum momento me explicaram ou me ensinaram técnicas de como vender, de como me comunicar, de como me posicionar no digital. Estou aprendendo isso agora, buscando vários outros cursos e outros profissionais. Então, acho que uma defasagem muito grande das grades curriculares. Exatamente, concordo plenamente. E outra, eu vejo assim hoje muito o público até mais jovem, tá saindo do ensino médio, tá tentando se inserir no mercado de trabalho, mas é um público muito cru. E assim, a meu ver,
a comunicação e a oratória, ela é uma das habilidades mais importantes para um profissional, seja a área que for, seja com quem você trabalhar. Então, eu acredito que sim, nós teríamos uma grande mudança no mercado de trabalho se esse tema fosse levado mais cedo para as escolas e fosse reforçado na faculdade. Porque, bem como você falou, embora eu tenha feito fonoaudiologia, algumas professoras passaram algumas dicas ao longo do curso. Mas muito do que eu aprendi foi estudando, foi fazendo cursos à parte que não estavam inseridos na grade da fonoaudiologia. Entendi. Ótimo, pois vamos lá. Eu quero entregar conteúdo para esse pessoal. São 10 técnicas que vamos entregar hoje sobre como você pode melhorar sua oratória em casa. E eu queria que a senhora falasse da primeira técnica aí. Eu estou em casa, quero melhorar minha oratória, quero aprender a falar em público, aprender a falar no digital. O que eu posso fazer? Vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre cada técnica, eu quero primeiro contextualizar aqui para vocês uma coisa. Dentro da nossa comunicação, nós precisamos de 3 elementos essenciais para que nós possamos nos comunicar bem. O primeiro desses elementos é os gestos e as expressões do corpo. Ele vem seguido pela voz e suas modulações e depois pelo conteúdo da fala. Existe uma pesquisa que foi feita há muito tempo atrás que estabeleceu uma certa porcentagem para cada um desses elementos, como se essa porcentagem impactasse mais ou menos na comunicação. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu levaria mais tempo para compor toda uma linha de raciocínio, mas basicamente o que eu quero que fique com vocês é que esses 3 elementos, eles precisam estar inseridos na sua comunicação para que, de fato, você seja um comunicador assertivo e efetivo. Então, as técnicas que eu vou trazer aqui, elas vão passar por esses 3 elementos. São técnicas que, se você sair dessa live e colocá-las em prática, eu tenho certeza que vai causar uma mudança enorme na maneira com a qual você vai se comunicar com as pessoas. E digo mais, esses 3 elementos, quanto mais eu estudo eles, mais a seguinte frase faz sentido. Não é o que eu falo, mas sim como eu falo. E o como, ele traz muito dos gestos e das expressões do corpo e da voz e suas modulações. Faz sentido para vocês essa minha frase? Eu acho que faz muito sentido, porque sobre até um dos cursos de oratório que eu fiz, ele falava bastante. Às vezes, nós tentamos tentar criar uma história muito interessante. Mas a gente tem que pegar a nossa história e tentar ver a melhor forma de contar ela. Isso que importa. Então, como eu vou contar aquela história é que realmente vai definir se ela vai impactar as outras pessoas ou não. Se vai despertar curiosidade ou não. E isso está muito atrelado à voz. Né? Afinal de contas, eu modulo a minha voz, eu entono, eu dou ênfase ou não. Porque se for uma voz muito monótona, não causa interesse. Aquela voz baixa... Fala, oi, tudo bem? Então, acaba que... Sem emoção. Sem emoção. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos começar pela primeira técnica? Estão preparados? Peguem papel, peguem caneta, anotem, porque isso aqui é praticamente um curso. Nós não viemos aqui para entregar coisa pouca. Vamos entregar... Inclusive, eu vou anotar também, porque eu estou aprendendo. Que bom, é isso aí. Vamos lá, pensando então nos gestos e expressões do corpo. A primeira técnica importante, olhar para as pessoas com a qual você conversa. Claro que aqui no digital, por exemplo, agora aqui na live, eu olho para o Matheus olha para mim e eu dou uma olhadinha nos comentários. Então, nós não temos um olhar fixo. Por vezes, quem assiste percebe que o nosso olhar está baixo, não está direcionado para a câmera o tempo todo. Mas no público, no tete a tete, como eu falo, frente a frente, olhar para as pessoas com a qual você fala. Até antes eu vi ali que uma pessoa falou, eu gaguejo muito na hora de falar. Olhar para as pessoas, inclusive, é uma forma efetiva de evitar a gagueira na fala. Porque você se mantém em foco. E outra, você conecta com as pessoas. Você transmite mais verdade, mais credibilidade pelo fato de você estar olhando nos olhos das pessoas. Matheus, você é médico, né? Me diga uma coisa. Você já experimentou atender um paciente só olhando para o computador ou só olhando para baixo, escrevendo no papel?
Isso é uma reclamação que além de médico, eu sou coordenador, então as reclamações dos pacientes, dos clientes chegam a mim. E é algo que traz muito, que é uma queixa, uma dor muito grande do paciente, porque alguns médicos, devido à correria do pronto-socorro, acabam atendendo só olhando para a receita, olhando para o computador, e o paciente não entende o que ele falou, não sente segurança e não consegue realmente ter uma conversa adequada. E aí é uma queixa, fala, poxa, eu passei no médico e ele nem olhou na minha cara, não conseguiu realmente conversar, explicar o que aconteceu. É uma falha muito grande que tem dentro dos pronto-socorros. É isso aí, é uma falha muito grande. Então, primeira coisa, olhar para as pessoas. Se você tem um certo receio de olhar no olho, olha para a glabela, esse pontinho aqui entre a sobrancelha, porque daí vai dar a sensação de que você está olhando, mas também você não vai se sentir intimidado, certo? Certo. Faz sentido, né? Então, primeira técnica, o contato visual. Ah, tá, mas eu estou falando com mais de uma pessoa. Então, você divide o tempo de contato visual. Olha para um, olha para o outro, divide para não ficar também centrado em uma só pessoa, tá? E dá a sensação de exclusão das outras que estão Passei juntas. o seu olhar pela sala. Foi o que me falaram muito no curso de oratória. Quando eu cheguei nas minhas primeiras palestras, porque nesse curso você tem que dar uma palestra ao fim de cada aula, eu Uhum. chegava, eu estava olhando, por exemplo, para ti e para outra pessoa. Era algo que ele falava. Ó, tenta passear o teu olhar pela plateia. Mesmo que tu olhe para pontos fixos já pré-determinados, vai dar a impressão para todo mundo que tu está realmente olhando para aquelas pessoas. E com o tempo tu vai se sentindo mais seguro, mais tranquilo e realmente vai conseguir olhar para cada uma. Exatamente, é isso aí. Aqui nos comentários falaram assim: gagueira é normal mesmo já estando na fase adulta. Depende. Não é tão normal assim. A gente precisa entender quais são essas características, o que seria normal ou não. Claro, vira e mexe, dá uma gaguejadinha, isso acontece comigo também. Mas tem momentos em que ela passa a ser um episódio isolado e ela vem a ser muito recorrente. Aí a gente já entra dentro de uma patologia da fala. Tá? Então, assim, Essa tem que ter esse parte, olhar. Tem que essa cuidar. parte da gagueira, principalmente quando a pessoa vai falar em público, pode estar relacionado com o estado emocional, ansiedade. Total, total. Se você não tem um bom controle emocional, aumenta as chances de você gaguejar, de você ter brancos, de você não conseguir entregar a sua mensagem, de você não conseguir olhar para o público, de você se perder na sua linha de raciocínio, desviar muito o assunto. Então, sim, Entendi. Ótimo. Pois bom vamos para a conselho. segunda técnica. Segunda técnica, eu vou dar uma pista. O que será que é? Dicção? Não. Expressão facial? Sorriso. Gente, sorriso. Claro, não é em todo o contexto de fala que vocês vão conseguir colocar um sorriso. A gente precisa entender qual é o ambiente, qual é o contexto, qual o nível de formalidade que isso exige. Mas assim, vamos e viemos. Um sorriso não ilumina o rosto de uma pessoa, não deixa a comunicação mais bonita, não faz com que você entregue para a pessoa uma verdade dentro de si. Com certeza. Com certeza. É como se você pudesse fazer assim um elo que conectasse você e as pessoas. Então temos o contato visual e temos o sorriso. É um elo muito poderoso. Tem Então, algo que eu. Com licença. pode falar. Tem algo que eu li até em um livro uma vez, que fala assim: quando você olha para uma criança e ela sorri, geralmente, a gente pode estar com o problema que for, nós sorrimos de volta. Isso é automático. Então, isso cria uma relação, cria uma confiança com aquele ser. Da mesma forma, quando a gente vamos nos expressar, quando a gente está com o nosso público, com o nosso cliente, sorrir, mostrar essa gentileza, vai criar uma conexão. A gente consegue ultrapassar barreiras para chegar na outra pessoa. Exatamente. Sabe, deixa eu contar agora um relato da minha vida. Segunda-feira agora, eu passei pela experiência de fazer uma ressonância. Eu nunca tinha feito na vida e só tive relatos ruins, porque, meu Deus, você vai entrar naquele tubo, vai dar claustrofobia, vai... Então, ou seja, assim, pintaram e bordaram para mim da pior maneira possível o fato de eu precisar fazer uma ressonância. Só que cheguei lá na hora do exame, uma atendente tão simpática me recebeu que, assim, se eu estava nervosa, aquele nervosismo caiu pela metade. Porque ela foi tão atenciosa, ela me atendeu tão bem, ela estava sorrindo, ela estava tão tranquila, que para mim foi como se fosse assim, um calmante. Te Fiz o exame tranquilizou. tranquilo, tudo certo, e olha, faz diferença.
Então, Totalmente. sorriso, sorriso. E isso que você falou de nós olharmos para a criança e sorrir também, é os nossos neurônios espelho. É a técnica do espelhamento, né? Que eu já vou falar dela daqui a pouquinho. É muito legal. Ótimo. Então, sorriso. Bora sorrir aí pro público. Terceira técnica. Terceira técnica. Mãos. Mãos. Movimento de mãos são muito poderosos. Quando você mostra a sua mão, você está mostrando também a sua essência. Então, isso vai transmitir mais credibilidade, mais verdade. E vai fazer com que o seu público veja uma beleza na sua comunicação. Porque você não vai ficar estático. Você vai gesticular, você vai dar ênfases, você vai fazer gestos referenciais. Então, eles são muito poderosos também. Um adendo para quem trabalha com o digital. Agora aqui na live, por exemplo, eu sou uma pessoa que pessoalmente eu gesticulo muito mais. Além de trabalhar com comunicação e oratória, ser fonoaudióloga, eu sou italiana. Então, o italiano fala mais com as mãos do que com a boca. Mas eu preciso cuidar para não fazer em vídeos muitos movimentos, senão eu vou acabar causando uma sensação aqui de afastamento com o público. Vocês vão olhar o vídeo e vocês vão se sentir incomodados. Então, isso serve para as lives ou serve para vídeos que vocês acabam postando no perfil, enfim, tá? Stories, temos que dar uma cuidado. Doutora, uma dúvida. Em relação a, por exemplo, braços cruzados, pernas cruzadas, quais posições passam a sensação que eu estou inseguro e quais passam que eu estou confiante? Sempre que você estiver aberto, você vai passar mais confiança. Então, braços descruzados, as pernas, elas podem estar descruzadas ou para as mulheres, a direita cruzada por cima, ou para os homens, aquele movimento, aquela postura de pernas em quatro, sabe? Você fica uma flexionada e a outra dobrada por cima. Não sei se vocês conseguiram pegar aqui o link. Mas, enfim, aquela. Também pode ser pernas neutras, enfim, tá? Agora, a partir do momento em que eu entrelaço os meus pés, vamos imaginar que eu tô com minhas pernas neutras. Eu entrelaço os meus pés, eu cruzo os meus braços, eu me fecho, não é? Eu quero me proteger. Ou eu estou resistente ao assunto, ou eu estou me sentindo tão inseguro a ponto de eu querer me afastar da pessoa que está falando. Aí já vem desvio de olhar, aí a pessoa já fica coçando a nuca, coçando a testa. E aí a batata. Linguagem não verbal, ou seja, gestos e expressões do corpo não mentem. Você pode falar uma coisa, mas se você está fazendo outra, você causa uma dissonância cognitiva, ou seja, a sua real intenção ela acaba sendo desmascarada. Às vezes as pessoas elas não têm feeling para interpretar isso, mas elas sentem quando não conectam. Entendi. Então, passar confiança é descruzar. Não ficar aberto. Aí você está aberto, você consegue gesticular, você consegue acenar. Fica muito mais fácil fazer os movimentos harmoniosos. Ótimo. Outra dúvida, inclusive, minha. Durante uma apresentação, por exemplo, eu e a senhora vamos fazer uma apresentação e acabou minha vez de falar, porém eu tenho que ficar no palco e está na sua vez de falar. Qual a posição que eu fico? Porque isso eu tenho muita dúvida. Se eu olho para a plateia, se eu olho para a pessoa que está falando, onde me situar? Certo. Um movimento muito legal para você fazer, se você está em pé, você fica com as pernas em posição neutra. Só cuidado para não ficar se balançando, porque senão você vai demonstrar que você está nervoso, você está inquieto. Então, pernas em posições neutras, aterradas no chão. Eu sempre falo para os meus mentorandos, para os meus alunos. Imagina que tem um peso segurando você para baixo e firma. E fica. Claro que por vezes você vai se virar, pode olhar. Aí, sobre o olhar, você pode olhar para quem está falando, depois olha um pouquinho para a plateia. Você pode ir fazendo essa divisão. Mas, basicamente, você vai estar olhando também para quem está com a fala, né? Para quem está com a palavra. E com as mãos, você pode fazer o movimento em campanário, que é esse aqui, tá? Você encosta as pontas dos dedos. E aí você segura aqui próximo do teu corpo. Próximo aqui da tua barriga. Pra vocês fazerem o link. É que no vídeo vocês não estão me vendo, tá? Deixa eu levantar de pé. Peraí. Aqui. Aqui.
Entendi. Cuidado para não fazer isso aqui, povo. Isso. Isso aqui não dá, tá? Então, assim, Entendi. em campanário. E aí, o que que acontece? Você vai receber a fala, você consegue já, ó, gesticular. Ou você Gesticular. precisa fazer algum movimento de interação com quem está falando, você pode acenar, enfim, Entendi. tá? Ótimo. Os gestos Me de sinais. esclareceu, porque isso era uma dúvida. No curso, eu tive que fazer uma apresentação com outras pessoas, e aí durante a apresentação eu fiquei muito na dúvida. Eu fui o primeiro a falar, então tinha que esperar as outras duas falarem, e aí eu não sabia se eu olhava para a plateia, olhava para ela, porque eu ficava, se eu olhar para ela às vezes pode ficar intimidada, se eu olhar para a plateia é como se eu estivesse não dando tanta atenção ao que ela está falando, mas próxima vez ficarei dessa forma. Isso, e aí vai dividindo o teu olhar, até para você não ficar também muito enrijecido em um lugar só, como você falou, para não dar a sensação de estar intimidando alguém. E aos pouquinhos, isso serve para todos. Às vezes as primeiras falas em público, as primeiras palestras, parecem um monstro de sete cabeças, mas à medida que você vai vivenciando, vai se tornando mais natural. Mais E tranquilo. aí você vai sentindo. Ótimo, doutora. Então vamos para a quarta técnica, correto? Correto. A quarta técnica, basicamente, nós já introduzimos ela, porque nós falamos sobre algumas posturas e posicionamentos, tá? Mas, basicamente, o que eu quero alertar vocês aqui é sobre a postura do corpo, tá? Pessoas que têm os ombros caídos para frente, sentam com uma postura ou caminham com uma postura. Você não dá a sensação de que essa pessoa está querendo se encolher para o mundo? Sim. Essa pessoa às vezes pode conotar uma comunicação muito passiva, uma pessoa fechada, insegura, com pouca presença. Então, e também do contrário, do extremo oposto, né? Você abrir muito o teu peito, olhar muito por cima, ou parecer assim mais arrogante, também você vai afastar o teu público, porque aí você vai partir lá para comunicação agressiva. Então, o que que é o ideal? O ideal é o tradicional da boa postura. Ombros retos, longe das orelhas, cabeça em 90 graus. Claro que vocês não vão ficar mecanicamente em boa postura sempre. Sempre. Mas o que que acontece? Nós estamos numa fase de muito uso de celular. Cada vez mais nós estamos assim, ó, mexendo. Então, nós tendenciamos a desenvolver uma má postura. Alerta. Tá sentado? Postura. Está em pé? Postura. E isso, assim, faz mal até para a coluna, né? Eu tenho essa mania de, muitas vezes, me curvar quando eu estou sentado, ou sentar numa posição que realmente não passe aquela confiança e autoridade. É algo que eu estou tentando melhorar, porque faz total diferença e você se sente mais presente naquele local, naquela conversa. É totalmente diferente. Exatamente. E até o seguinte, para falar em público, uma dosezinha de coragem é importante. Então, se você já está bem sentado, sentindo os seus ombros para trás, a sua coluna reta, facilita você mentalizar isso. Então, facilita você se sentir melhor, bem como você falou. Ótimo. Então, postura. Valorizar a postura. Claro, assim, em mesa de um bar, se nós estivéssemos numa conversa informal, óbvio, às vezes você vai sentar um pouco mais jogado e tudo bem, ambiente, contexto, mas vamos voltar para uma comunicação mais para o trabalho, apresentações, atendimentos, reuniões. Então, valoriza a postura. Ótimo. Então agora vamos para a quinta técnica que a doutora vai entregar para a gente. Esse aqui vai A- ser, vou deixar até gravado porque esse curso aqui vai ser valioso. Aí vai. A quinta técnica, eu já vou entrar no conceito da voz. E eu poderia falar aqui sobre voz uma eternidade, mas vou me conter. Basicamente, o que que a voz ela precisa demonstrar? O que que vocês precisam transmitir com a voz? Confiança, credibilidade, autoridade, não autoritarismo, mas autoridade, profissionalismo. Então, imagine vocês, eu aqui falando com uma voz sem presença, com com uma voz pouco projetada, uma voz para dentro. Impactaria vocês? Não. Não dava 5 minutos de alguém acompanhando a live. Então, a nossa voz, ela precisa ser firme, de certo modo, ela precisa ser mais forte e ela precisa ser impostada, ou seja, colocada para fora.
E esse é o ponto. Essa é a grande dica que eu quero dar para vocês. Imaginem que ao falar com pessoas, vocês estejam projetando a voz para fora, para um alvo. Eu tenho uma pergunta que eu recebi até na minha caixinha de pergunta hoje durante o dia, Uhum. que a seguidora ela falava que ela achava que tinha a voz muito para dentro. E toda vez que ela ia falar em público, isso piorava. Qual exercício ela poderia fazer em casa para conseguir desenvolver, melhorar essa voz, colocar essa voz realmente para fora, projetar, Legal. como a senhora falou. Existem vários exercícios. Quando eu faço os cursos e treinamentos, eu passo alguns exercícios mais brandos, porque exercício vocal parte do princípio que eu tenho que conhecer como que está a estrutura das pregas vocais de cada uma das pessoas. Então, para isso, é um acompanhamento que eu faço mais na mentoria. Eu preciso de um suporte de um otorrino, eu preciso ter uma avaliação mais detalhada da voz, enfim. Então, o que na mentoria eu faço? Eu olho bochechas, lábios, posição de laringe, base de língua, amígdalas, elevação do véu palatino, que é aquela musculatura lá da campainha, lá atrás, da língua, do palato mole, véu palatino, faringe, nasal, tem cavidade nasal, tem obstrução, não tem. Então, assim, eu tenho que olhar para vários fatores do porquê que isso está interferindo numa projeção de voz. Mas, basicamente, se você quer melhorar essa colocação, eu vou sugerir para vocês aqui o exercício do C. Nós vamos falar um C forte projetado para fora. Então, olha lá. Postura. Respiração. Respira fundo. Força. Postura, respiração, força. Tá? Esse é um exercício tranquilo, todos podem fazer, não tem contraindicação nenhuma. Só um adendo. Quanto mais a sua respiração estiver no seu diafragma, que é a respiração que nós chamamos de costo-diafragmática, abdominal, ou seja, quanto mais a sua respiração estiver no diafragma e não no tórax, melhor. Vivemos numa era em que as pessoas respiram aqui, ó. Isso. Então, nós precisamos desenvolver a consciência da respiração correta. Isso para aliviar o nervosismo de falar em público, alivia estresse, e tem estudos que correlatam que até a pressão arterial diminui quando você tem uma boa respiração, que é lá no diafragma. Então, o que é isso? Quando eu inspiro, eu tenho que ver o movimento das minhas costelas se expandirem, e quando eu solto o ar, ela se contrai. Então, eu inspiro, solto. Inspiro, solto. Sem que eu eleve os meus ombros. Entendi. Na Tentar verdade, trocar a respiração daqui para cá, né? Para baixo. Exatamente. Então, esse é um bom exercício. Se alguém despertar o interesse em fazer, gente, no YouTube tem várias aulas de yoga em que os professores passam essas técnicas. Eu ensino no curso, eu ensino na mentoria, mas se vocês quiserem assim, um gatilho rápido, pode ir para o YouTube, não tem problema nenhum. Digitem lá, respiração diafragmática, yoga, vai aparecer alguns vídeos bem legais. Ótimo, tá? doutor. Então, é essa respiração. Respira fundo, preenche o teu pulmão de ar, expande o teu diafragma, visualiza o movimento das costelas e aí solta essa voz potente. Entendi. Tá? Então, esse é um bom exercício. Isso aí. Esse é um bom exercício que vai ajudar já nessa fase de impostar a voz, nessa imagem de alvo. Então, vocês precisam imaginar que as pessoas ou o celular, que seja o microfone, que seja na sua frente, seja um alvo. Ótimo. Vamos para a quinta, né? Quinta técnica agora. Quinta técnica. Um outro ponto muito importante dentro da comunicação e oratória, para nós falarmos bem, nós precisamos coordenar a respiração com a fala. Então, olha como a gente já conectou bem um assunto. Respiração com a fala. Existem vários exercícios para desenvolver essa percepção, mas eu quero deixar aqui um alerta para vocês sobre a importância das pausas. Ao falar, nós temos que fazer pausas. E quando eu faço pausas, eu evito aqueles que são chamados vícios de linguagem.
Exatamente. Porque a pausa, nós não somos acostumados com o silêncio. Parece que o silêncio incomoda. Mas se você percebeu agora, nesse meu pequeno recorte de fala, eu fiz várias pausas. Eu acredito que o silêncio não incomodou ninguém. Eu já escutei uma frase há muito tempo, foi acho que durante o início da faculdade, que ele falava assim, foi algum amigo meu que falou, para você saber se você realmente é íntimo daquela pessoa, você tem que conseguir ficar 2, 3 minutos em silêncio, você olhando para ela e ela olhando para você, sem nenhum dos dois se incomodar ou tentar puxar alguma conversa. Quer dizer que você realmente está à vontade com aquela pessoa. Porque Olha, o silêncio, ele realmente incomoda. E quando você não tem uma intimidade, a tendência qual é? É nós tentarmos puxar conversa, falar alguma coisa, preencher esse momento. Agora, se é alguém que eu tenho muita intimidade, que eu estou realmente à vontade, ele deixa de incomodar. exatamente. E isso é tão verdade que agora eu vou puxar outro link. Tem muitas pessoas que acham que falar bem é só a única coisa que importa numa comunicação em oratória. E não. Nós precisamos também silenciar e escutar. Isso é tão importante quanto falar bem. Então, desenvolver essa percepção da escutatória, desenvolver esse silêncio e entender a importância da pausa vai ser muito favorável para a comunicação. É a chamada escutativa. Escutativa, exatamente. Você realmente está prestando atenção e querendo saber sobre o outro genuinamente, de verdade, se interessando pelo que ele está ali falando, não, por exemplo, a pessoa está falando, você está olhando para baixo, está mexendo no celular, está conversando com outra pessoa ao mesmo tempo. Realmente está ali presente naquele momento. E presente sem interromper. Isso. Né? Que Você é, percebeu como que... Você é percebeu como que nós estamos, assim, nós estamos bem conectados nessa de eu falo, você fala. Depois eu volta para mim, depois vai para você. Então é isso. É escutar sem interromper. Isso, concordo. Então vamos lá. Sexta técnica, doutora. Sexta técnica é a técnica da dicção. Aí, para quem falou também aqui nos comentários, agora eu não consigo puxar, mas para quem falou sobre gaguejar, um ponto muito importante, claro, além da respiração, que já aviso que é muito benéfico para os pacientes que gaguejam bastante, aliás, para as pessoas que gaguejam bastante na hora de falar, é um bom controle dos movimentos articulatórios. Então, o que acontece? Dicção é o quão bem eu pronuncio todas as partes das minhas palavras, tá? Obviamente que num contexto de fala informal, nós não nos importamos em falar tudo 100%. Então, por exemplo, eu vou comer um pastel. Comprei 2 bananas e uma maçã. Muitas vezes, numa fala informal, a gente dá uma recortada ali nos plurais, nas conjugações. Engole as palavras, letras. Exatamente. Informalmente. Só que o que acontece? Muitas vezes, na hora de falar em público, o informal ele vem junto, porque você está tão acostumado a falar assim, que ele vem. Veja agora, eu acabei de falar, você está tão acostumado a falar assim, que ele vem. Justamente. Tá tão acostumado, tá tão, não está tão. Então, ou seja, muitas vezes nós acabamos deixando algumas partes das palavras passarem. Articular bem é pronunciar tudo. E um exercício muito legal é o trava-língua. Vocês talvez viram, passando aqui pelo Instagram um tempo atrás, o vídeo do eu tagarelarei, tu tagarelará, eles tagarelarão, do pianinho? Eu vi. Legal, né? Que tal nós nos desafiarmos a fazer esse trava-língua? Pensa bem. Eu tagarelarei. É tu difícil. tagarelará. Eles tagarelarão. É Vamos muito tentar? difícil. Esse Você aí que é tá assistindo difícil. em casa, vamos tentar. E aí depois, quando você pega o ritmo, você vai mais rápido. Eu tagarelarei, tu tagarelará, eles tagarelarão. E assim vai. Eu tagarelarei, tu tagarelará, É eles muito tagarelarão. difícil esse aí. É difícil, né? Mas sabe um segredo? Imagina na sua cabeça a sílaba que você está pronunciando. Eu tagarelarei, tu tagarelará. Ou escreve. Isso eu tenho que treinar, que esse é difícil. Eu estava começando pelas mais fáceis. Por exemplo, porque ontem na live, também a pessoa que eu convidei, ela falou, ó, pega um trava-língua, tenta realmente ler em voz alta para tu sentir mais facilidade, melhorar a dicção, fazer esse exercício. Só que esse é complicado. Esse é.
Outro dia eu estava também falando com alguns colegas sobre esse eu não vou lembrar. É tapigaquígrafo, é um negócio nesse sentido. E foi tão engraçado, porque eu caí no trava-língua, eu não conseguia falar. E aí ele falava para mim, eu tentava falar, e nós dava risada, e aí eu tentava falar, e eu também... Resumindo, eu só aprendi a palavra, no caso agora eu esqueci, mas eu só aprendi a falar quando eu escrevi no papel, e aí eu comecei a ler devagar cada uma das partes das palavras, e depois, sem apoio do papel, eu coloquei para fora. Então, o trava-língua é bem legal. É um exercício prático e fácil, existem muitos outros. Claro, existem muitas pessoas que têm problemas na dicção por alguma alteração dos órgãos fonoarticulatórios. E aí precisam olhar um pouco mais específico. Mas basicamente o trava-língua ajuda e é bom para todos. Ótimo. Esse exercício eu acho que tem que incorporar no dia a dia, porque naturalmente você vai treinando. E fica bom naquilo que a gente treina. Então, treinando 10, 20 minutos por dia, com um ano a gente já está bem tranquilo. Exato. E isso que você falou é muito importante. Oratória, comunicação, enfim. É treino, não é dom. Assim como um jogador de futebol treina muito para dar a sua melhor performance em campo, para mostrar a sua melhor performance em campo, na comunicação e oratória também. Então, treinar esses exercícios, essas dicas que eu estou passando aqui hoje, estar atento, consciente, colocar de fato em prática, é uma forma muito efetiva de, a longo prazo, você melhorar a sua comunicação cada dia mais. Ótimo. Vamos para a sexta ou sétima? Vamos para a sétima. Sétima. Clareza. Sétima dica. Clareza. Agora eu vou entrar no mundo do conteúdo da fala. Eu poderia também falar muito sobre o conteúdo da fala, mas basicamente, nós nos tornamos efetivos quando nós entregamos a nossa comunicação de uma maneira clara, em que haja menos ruídos possível e a maior compreensão possível também. Então, eu gosto muito de uma dica que é a regra do 3. A regra dos 3, tá? O que acontece? Eu tenho um assunto. A partir desse assunto, eu vou puxar 3 informações que se conectam para explicar, explanar a minha ideia e o meu raciocínio. Veja bem, aqui na live, a nossa linha de raciocínio, ela não seguiu a regra do 3. Nós estamos fazendo 10 dicas. Mas lembra lá no início, quando eu introduzi o assunto, eu não falei que nós temos 3 elementos importantes? Gestos e expressões do corpo, voz e suas inflexões e conteúdo da fala. Então, as minhas 10 dicas estão incluídas nesses 3 objetivos, nesses 3 elementos que eu quero trazer aqui para vocês. Então, essa regra do 3, ela é muito efetiva para você conseguir ter uma linha de raciocínio para a fala muito mais eficiente e também entregar maior clareza ao público. E outro, muito importante, vocês têm que lembrar do seguinte: comunicação, fala, é início, meio e fim. Contexto, contextualizar. Muitas vezes a gente só se importa em jogar a comunicação, jogar a informação, sem que nós nos importamos se isso está contextualizado ou não. Então, pensa. Toda a sua mensagem, ela precisa seguir um trajeto na cabeça daquela pessoa que está te ouvindo. Assim como eu vou sair da minha cidade hoje e ir para São Paulo, eu tenho todo um destino, eu tenho todo um monte de cidades que eu vou passar. Planejamento. Planejamento. Então, a comunicação também é isso. Você precisa estabelecer quais partes você vai falar, por quais partes você vai passar até chegar no seu objetivo final. Muitas vezes acreditamos que é um dom, ou não, chegou na hora eu improviso. Não é bem assim. Até para improvisar você precisa treinar. Então você precisa se planejar, porque era algo que eles falavam muito no curso que eu fiz. Senão você se perde no oceano azul. Você começa a falar sobre o seu objetivo, fica um pouco nervoso, ansioso, quer passar muito conteúdo e quando você vê, você se perdeu. Você já saiu do objetivo principal que você tinha estabelecido antes de iniciar a sua palestra. Então, essa organização prévia é muito importante. Inclusive, lá, a dica que ele me deu, qual foi? Pegar um papel pequeno e nele colocar 5 pontos. Primeiro ponto seria o tema principal da sua palestra. O segundo ponto, introdução. Os outros 2 pontos, a argumentação e o segunda e última conclusão. Mas isso em tópicos. Para quê?
Caso em algum momento você fique nervoso e entre no Oceano Azul, começa a falar de vários outros assuntos, você olha, consegue voltar para sua linha de raciocínio e segue ela. Porque muitas das vezes você tem 4, 5, 10 minutos para falar. Então você tem que escolher e filtrar o que realmente é essencial e filtrar o que o seu público quer de você. É isso aí. O poder do roteiro, ele é inegável. Até para quem tem dificuldade em gravar vídeos, aparecer nos stories, enfim. Muitas vezes isso acontece porque não tem um roteiro estabelecido. Não sabe aonde quer chegar. E aí, Justamente. abre a câmera, não sabe o que falar. Não sabe por onde começar. Nem você conseguir estabelecer um objetivo principal, uma sequência, como você vai conseguir passar isso para a pessoa que está ali escutando, para o outro, de forma clara? Fica muito difícil. Aí realmente eu acho que é só para aquela galera que nasceu com dom. Que nasceu com dom de improviso. Porque fica impossível, fica muito difícil. É isso aí. Vocês conhecem Churchill? Eu tenho um livro dele aqui, mas tá meio difícil para pegar. Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra, na época da guerra, enfim, né? Então, na época que ele era denominado primeiro-ministro. Churchill, ele tem uma frase que diz o seguinte: se eu tiver 10 minutos para falar, eu preciso de uma semana de preparo. Se eu tiver 1 hora para falar, eu estou pronto agora. É justamente nesse sentido. Quanto mais clareza, quanto menor o seu tempo de fala, muito mais preparo você vai ter que ter para ser mais assertivo, para filtrar ainda mais o assunto, para entregar de uma maneira muito mais objetiva. Justamente. Porque a partir do momento que você tem muito tempo, você consegue entregar mais conteúdo e seu filtro ele é um pouco mais largo. Agora, o tempo diminuiu, o filtro diminuiu também. Então, fica muito mais difícil você entregar o que realmente vai impactar na vida dessas pessoas. É isso. É por isso que falar nos stories é tão difícil. É 1 minutinho. Aí você quer falar, mas você não sabe, daí tu só tem 1 minuto, aí você não quer ficar gravando muitos stories, porque Justamente. você sabe que o público não vai assistir. Então é isso, filtrar muito bem, fazer esse roteiro, estabelecer a regra dos 3, ou, como você falou, a sugestão dos 5 pontos, objetivo, introdução, argumentação, conclusão, ou um início, meio e fim, contextualizar o roteiro. Certo? Justamente. Isso é muito efetivo. Ótimo. Agora, 8ª técnica. 8ª técnica. E muito importante. Talvez a mais importante para você conseguir fazer com que seu público entenda tudo o que você está falando. Que é a linguagem. Não adianta nada você querer falar bonito, cheio de palavras difíceis, se o teu público não tem repertório para acompanhar isso. E aí, vamos pensar, né, Matheus, assim, quantos médicos não sentam na frente da mesa e do paciente e começam a falar difícil para tentar parecer entendidos, para tentar transmitir credibilidade, autoridade no assunto. Aí o paciente sai da sala, vira as costas, não sabe o que tem que fazer, quanta dose do remédio ele vai ter que tomar, quantas vezes ao dia, que hora. Nem sabe exatamente o que ele tem, o que aconteceu. Vou te contar. Entrou por uma dor de cabeça, saiu com cefaleia. Isso. E não sabe o que é isso. Aconteceu um caso em um dos hospitais que eu trabalhava, que chegou a mim, que chegou a filha e o pai. O pai chegou com dores no peito, foi direto para a emergência. Na emergência, ele teve um infarto e veio a óbito. O médico foi dar a notícia para essa filha e explicou para ela dessa seguinte forma: seu pai chegou dessa forma aqui, deu entrada comigo aqui na emergência e ele veio a óbito. Ponto. A filha ficou olhando para ele. Sim, mas em quantos dias ele tem alta? Ela não sabia o que era óbito. E ele aí foi no momento que ele se assustou e aí chamou a psicóloga para tentar explicar para ela o que realmente tinha acontecido. Então, nós conseguimos moldar a nossa linguagem, é muito importante, porque muitas coisas são óbvias para mim, óbvias para ti, mas para um paciente ou para outro tipo de pessoa, ou uma área diferente da nossa, já não se torna óbvio para a gente. Então, a gente tem que falar com mais clareza, mais assertividade, usar uma linguagem que seja entendível pelo nosso público, porque senão causa essas falhas, esses ruídos na comunicação. É isso mesmo.
no final das contas, o que importa é sermos bem entendidos. E aí, quando você é bem entendido, dá a sensação de, nossa, essa pessoa me atendeu tão bem, essa pessoa fala tão bem. Né? E Justamente. veja, às vezes, e também nessa situação que aconteceu com esse médico, muitas vezes nem o tom de voz dele foi tão modulado a ponto dele entregar uma mensagem: sinto muito, o seu pai veio a óbito. Óbito. Às vezes foi: Justamente. sinto muito, o seu pai veio a óbito. Tipo, Óbito. Não dá para entender. entonações diferentes, mas que comunicam coisas diferentes. É a mesma coisa que eu... Agora, só fazendo um gancho com voz novamente, né? É a mesma coisa que chegar aqui e falar bom dia. Bom dia. Totalmente Bom diferente. dia. É totalmente diferente, são emoções diferentes. Então, linguagem, e no final das contas, esses elementos que eu acabo trazendo aqui para vocês, todos eles se conectam, todos eles são costurados no final. E sobre essa parte realmente do médico comunicar essas notícias ruins, é algo que durante a faculdade existe poucos ensinamentos em relação a isso. Nós somos pouquíssimos preparados para realmente dar notícia ruins, principalmente, da melhor forma para um paciente ou para um familiar. Muitas das vezes a gente vai aprendendo no dia a dia e aprendendo entre aspas, a gente vai espelhando outras pessoas. Nós vemos outros médicos fazer e fazemos igual. E muitas das vezes, na maioria das vezes, inclusive, não é a melhor forma, não é a melhor conduta. Alguns médicos, principalmente os mais velhos, eles falam na lata, são simples, curtos e grossos. E acaba que não consegue realmente envolver o paciente em toda aquela situação. É isso aí. E é E algo mais muito uma vez simples. a gente volta para o ponto do quanto a comunicação oratória é fundamental nas escolas e nas faculdades. Justamente. Vamos lá, nona técnica. Aproveitando o gancho que você falou do espelhamento, eu gostaria de saber se aqui o público da live sabe o que significa espelhamento. Espelhamento é a técnica do rapport, né? Rapport, exatamente. Ou rapport, isso aí. Rapport. Aí, ó, se eu falasse rapport, talvez alguns Isso, entenderiam, né? Espelhamento talvez também não, mas por não conhecer a técnica. justamente. Rapport ou espelhamento é uma técnica muito eficiente da comunicação e da oratória para você gerar empatia e conexão com o seu público. Basicamente, essa técnica, ela significa eu vou espelhar características dos outros na minha comunicação. Então, por exemplo, agora o Matheus acabou de fazer um aceno de cabeça. O que eu posso fazer se eu quero espelhá-lo? Fazer o mesmo aceno de cabeça. E aí ele vai sorrir. E eu vou sorrir também. Ou ele pode falar alguma coisa, alguma expressão, alguma palavra, alguma frase, e eu posso tirar dessa fala dele elementos para espelhar. Entendi. Vai criando uma conexão com a pessoa de acordo com o modo que ela age, que ela se comunica. Isso aí. Você pode, por exemplo, também com gestos pessoais, gestos do corpo. Ah, se você está com o braço cruzado, eu posso também espelhar você, cruzar os meus braços, aguardar um pouquinho, para no intuito de você perceber que você está fechado para mim e aos poucos ir abrindo. Entendi. Se você está, por exemplo, sentado com a mão aqui, eu posso fazer esse mesmo gesto. Então, espelhar é retirar da pessoa características ou alguma expressão, palavra, e colocar estrategicamente na sua fala. E aí, você vai fazer como se fosse uma onda entre você e a outra pessoa. Essa onda que leva sintonia e energia para o que está sendo dito. Essa técnica do espelhamento, ela é tão eficaz que, inclusive, existe um livro do FBI. Agora o nome eu não vou lembrar. Tu conhece, talvez, Matheus? Eu já ouvi falar. Na realidade, eu li sobre isso em outro livro que eles usavam essa técnica. Se eu não me engano, é manual do FBI, algo nesse sentido. Eu não li o livro, mas eu sei que a base desse livro, inclusive, é ensinar a técnica do espelhamento. Porque eles utilizam para as entrevistas deles quando eles precisam descobrir quem é o culpado ou o que está acontecendo em uma situação. Então, o FBI ele vai espelhando com perguntas o que o entrevistado falou em afirmação. Por exemplo, eu estava em casa na noite de sexta-feira jantando com a minha esposa. Vai o entrevistador. Em casa e jantando com a sua esposa?
Aí a pessoa vai devolver uma resposta. Sim, jantando com a minha esposa, nós estávamos comendo pizza. Vai o entrevistador. Pizza? Qual o sabor de pizza? Aí você vai abrindo, você vai espelhando, você vai retirando fragmentos. Isso é técnica do FBI. Mas para comunicação, em um geral, você pode aproveitar de expressões ou outras palavras. Entendi. E agora a última técnica, 10ª técnica. Conte aí pra gente. A última dica, essa mais, ela entra mais para dica, tá? Que eu quero deixar para vocês aqui hoje é o seguinte. Estabeleçam, dentre todas essas que eu acabei de falar, dessas 10, para quem chegou agora, depois possivelmente vai ficar gravado. Sim, eu vou deixar gravado aqui. Eu vou fazer aqui um breve resuminho depois, só para lembrá-los, mas basicamente é estabelecer quais desses pontos vocês têm maior dificuldade. É no conteúdo? É na voz? É nos gestos e expressões do corpo? Façam um checklist. Minha principal dificuldade... Ali, ó, acabaram de falar. Manual da Persuasão do FBI. Manual da Persuasão do FBI. Esse livro. Então, façam um checklist de quais são as principais dificuldades e vão tentando estabelecer no dia a dia de vocês estratégias para trabalhar cada uma dessas dificuldades. Ótimo. Certo. A minha vai ser essa do trava-língua. Exatamente. Vocês vão mapeando onde é que está o principal gargalo para começar a ir fechando os buraquinhos e a água não escoar. Justamente. Doutora, veio até uma pergunta aqui e eu queria que a senhora explicasse sobre o seu curso. Como funciona o seu curso, a mentoria? Explica para o pessoal aí. Explico sim. Agora, o meu curso está com as turmas fechadas. Então, nós temos previsão para a abertura da próxima turma em janeiro desse ano. Alguns detalhes ainda precisam ser ajustados para que essa turma ela ocorra, mas é a previsão. Então, no meu perfil, se alguém tiver interesse, no meu perfil tem um link para a fila de espera do curso. Nesse curso, eu ensino as principais técnicas de comunicação e oratória para vocês se posicionarem assertivamente, falarem assertivamente, mas também para fazerem boas apresentações e discursos. Então, eu trago um paralelo à comunicação do dia a dia e a apresentações e discursos, né? Estabelecendo os diferentes ambientes de comunicação. É um curso excelente para quem está ingressando ou querendo evoluir cada vez mais no mercado de trabalho. Tenho também a minha mentoria. Mentoria, eu não faço lançamento, essa minha mentoria é um produto perpétuo, por assim dizer. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar no link também que está no meu perfil para coletar maiores informações. Mas na mentoria, eu faço um acompanhamento individual exclusivo de cada mentorando. E esse acompanhamento, ele tem duração de, no mínimo, 2 meses. Nós fazemos encontros com frequência e vamos trabalhando nas principais dificuldades do meu mentorando. Para isso, eu sempre faço uma avaliação, eu estabeleço perfil comportamental e comunicativo, eu elenco quais são as maiores potencialidades, mas também quais são os maiores gargalos dos meus mentorandos e a partir disso eu estabeleço todo um planejamento de mentoria exclusivo, individual. Ótimo, doutora. Então são 2 propostas diferentes. O curso é muito mais para quem é autodidata, eu sempre brinco, para quem quer ir assistir às aulas, fazer sozinho, e a mentoria para quem deseja um apoio profissional. Dentro da mentoria eu faço avaliação da voz, eu faço avaliação da dicção com mais ênfase, mais pontualidade, porque o meu olhar é para o mentorando. Eu pego na mão e vamos junto, vamos melhorar essa comunicação. Eu vou com o meu mentorando. Ótimo. E também tem os meus treinamentos corporativos. Enfim, então para quem deseja contratar algum treinamento específico, seja para empresa, seja para um grupo. Já tive várias pessoas que em pequenos grupos se juntaram para me levar para um treinamento específico. Também pode. E todas essas informações, todos esses links estão no meu perfil. Vocês podem entrar, podem acessar, fiquem à vontade. Perfeito, doutora. E sua mensagem final, fale pra gente aí um resumão de tudo isso aí, dessa importância da comunicação e oratória para todo mundo que esteja nos escutando. Gente, comunicação é a principal habilidade que um profissional de sucesso precisa dominar. Não duvidem disso. Vocês podem fazer 1.500 cursos técnicos. Vocês podem aprender
Você pode ser um excelente cirurgião, você pode ser um excelente médico, você pode ser um excelente engenheiro, uma excelente professora. Mas você só vai ser, de fato, um profissional reconhecido de sucesso pela maneira em que você se comunica com as pessoas. Esse é um ponto principal. Hoje, o mercado de trabalho ele está cada vez mais com o seu olhar direcionado para isso, para essas habilidades pessoais, para essas soft skills que nós chamamos. E eu sempre digo, é o meu lema, é a minha frase de vida. A comunicação, ela é a chave para as melhores oportunidades. Porque é por meio dela que você progride, evolui, se insere, cresce no mercado de trabalho. É por meio dela que você fortalece as suas conexões, sejam pessoais, sejam profissionais. Então, isso é verdade, doutora. Deus que me ilumine, que me dê vida longa, que me dê cada dia mais habilidades e capacidades, porque o que eu quero de verdade é levar para cada vez mais pessoas essa que é, para mim, a habilidade mais importante da vida e a habilidade mais importante para um profissional de sucesso.